Olá a todos, senhores e senhoras, bom dia. Este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. Os que estão assistindo o canal pela primeira vez, sejam bem-vindos. Se gostarem dessas aulas, se inscrevam. E o propósito desse canal, tenho dito várias vezes, mas para os iniciantes, é apoiar o ensino e aos profissionais da área de topografia e afins, estudantes de engenharia civil, cartográfica, agrimensura, hidrógrafos, topógrafos, agrimensores. De um modo geral, esse é o nosso propósito. Na aula passada, eu tratei assim de um assunto e desafiei, disse que alunos que não estivessem entendendo bem, que deixassem sugestões ou dissessem onde não estavam entendendo bem. Então fiz essa aula hoje, vai ser uma aula assim, talvez um pouco mais longa, porque eu vou andar mais devagar e dar uma parte mais prática, assim, mais para quem ainda está aprendendo e quer aprender. Esse é o meu propósito. Então, um comentário de um inscrito, o senhor Humberto Marques, ele falou assim no seu comentário. Eu vou lê-lo. Olá, professor, eu sou leigo no assunto. Como seria o cálculo de latitude e longitude no mapa de uma terra plana? Dado que as latitudes sul têm grandes distorções por causa da conversão do mapa esférico, quer dizer, da Terra esférica, da representação esférica da realidade, para a projeção azimutal equidistante. Bom, então, o que o senhor Humberto tem dúvida é que ele sabe, ele sabe que tem uma projeção plana, que representa a Terra, uma Terra plana, numa projeção cartográfica equidistante azimutal, e ele nota que na parte sul, ao sul do Equador, há uma grande distorção. Então ele quer saber como é que se lida com essas distorções, como é que se calcula a longitude e a latitude assim na Terra verdadeira ou ali naquela representação plana. Então eu preparei essa aula para atendê-lo. Então, inicialmente, eu quero recordar rapidinho, pode ser a dúvida de outros que ainda estejam até um pouquinho mais atrás do que ele, o conceito de latitude e longitude. Eu fiz aqui um círculo representando a Terra, e nós temos aqui, vamos representar aqui o Equador, aqui assim a linha dos polos. Vamos dizer aqui que seja o Polo Norte, aqui o Polo Sul, e aqui então nós temos o Equador da Terra, e para representar a posição de um ponto nessa superfície esférica, nós precisamos de duas medidas, duas coordenadas. Então nós vamos tomar aqui um meridiano como referência, e normalmente o meridiano tomado como referência é o meridiano de Greenwich, e se quisermos então determinar a posição de um ponto, imagina um ponto qualquer aqui, P, um ponto P qualquer aqui da Terra. Para determinarmos a posição desse ponto P, nós teremos que passar um meridiano por esse ponto P. Então o meridiano é todo o círculo máximo perpendicular ao Equador, isso aqui é o Equador, de modo que esse ângulo formado aqui no plano do Equador vai ser um dos argumentos para determinar a posição daquele ponto P. Então esse ângulo aqui
no centro é a longitude, e depois aqui um outro argumento, uma outra linha, é essa linha aqui, esse arco aqui, que nós vamos ao longo do plano do meridiano, marcando esse arco até chegar ao ponto P. Temos então a segunda linha que nos dá a posição do ponto P, que seria aqui a latitude. Então esse ponto P fica com a sua posição perfeitamente definida, com latitude e longitude aqui na superfície da Terra. Para fazer um mapa, nós primeiro reduzimos o modelo da Terra, estamos tratando do modelo esférico, a Terra semisférica, reduzimos essa Terra em escala, na escala que nós queremos representar a realidade. E o raio da Terra, vamos considerar que seja 6.370 quilômetros, e nós queremos então fazer um mapa, fazer uma representação dessa, tal que o raio desse modelo aqui, dessa esfera, vamos supor que seja 2 vezes 6,37 centímetros, para facilitar as contas. Então esse 6.370 é o raio da Terra. De modo que essa bola aqui, essa esfera, ela representa a Terra em escala. E que escala é essa? A definição de escala é igual a uma relação entre a representação e a realidade. A representação aqui, está na esfera, vamos dizer que seja esse raio dessa maquete, dessa bola, 6,37 centímetros. Esse raio representa aquele valor verdadeiro lá da Terra, de 6.370 quilômetros. Como nós estamos botando aqui em centímetros, esse valor aqui em centímetros, então vamos passar quilômetro para centímetro. Para metro são 3 zeros, e para centímetro, metro para centímetros mais 2. Então ficamos com centímetro e podemos cancelar. Então essa escala aqui desse modelo será, botando aqui, dividindo em cima e embaixo por esse mesmo número, 1 para 50 milhões. Então, 1 para 50 milhões é o valor dessa representação da Terra verdadeira. Então, o mapa que nós fizermos, na legenda dele, vai ficar mapa, na projeção azimutal equidistante, escala 1 para 50 milhões. Tá certo? Então, é que nós já temos então aqui a escala desse mapa, né? Agora vamos ver, nós já vimos como se faz a transformação da Terra para o mapa, mas vamos só recordar rapidamente. Bom, então já temos a nossa escala, a escala do nosso modelo reduzido, tá? Então, para fazer uma projeção, vamos supor aqui, representando aqui uma seção direitinha, e vamos representar aqui um mapa. Então aqui é a Terra, modelo reduzido na esfera, né? E aqui seria um mapa plano, o mapa da Terra plana. Mapa da Terra plana. Para representar nesse plano os pontos, os paralelos, os círculos rotáveis, nós precisamos então
levar esse ponto da Terra aqui A, por exemplo, para o plano. Como nós queremos fazer essa projeção azimutal equidistante, essa equidistância, quer dizer, não deforma as distâncias, ela não vai deformar as distâncias ao longo dos meridianos, mas vai deformar ao longo dos paralelos. Então, os meridianos não sendo deformados, é como se nós retificássemos aqueles arcos de meridiano. É como se esse arco de meridiano aqui, que vai até o ponto A, né? Vamos dizer que aqui seja a colatitude de A, colatitude. Aqui, entre o Equador e esse raio da Terra, esse é o raio da esfera aqui, que representa a Terra, isso aqui seria a latitude. Os dois são complementares. Então, para representar esse arco aqui da Terra sem deformação, basta retificá-lo. Esse ponto A viria para cá e ficaria distante M, uma distância M daqui. E como é que nós retificamos um arco? Já fizemos muitas vezes isso, né? O comprimento de um arco é igual ao comprimento do raio, dos raios que subentende esse arco, vezes o ângulo central em radianos. Então, esse arco M vai ser R vezes delta em radianos. Isso aqui está em radianos. Pronto. Então, com isso, nós podemos ir variando o valor de delta e marcando todos esses valores de M correspondentes ao valor de delta para fazer a Terra plana. Correto? Então eu já coloquei aqui no quadrinho auxiliar todos esses valores. Então a Terra, por exemplo, o mapa é como se nós estivéssemos aqui, como se nós tivéssemos esse corte aqui, né? Como se isso aqui fosse um plano, e todos esses pontos ao longo dos paralelos vão sendo projetados aqui no plano, de modo que os paralelos seriam arcos de círculo, né? Esse mapa aqui, esse plano, ele rebatido aqui, nós vamos ver aqui os círculos. Então vou fazer essa representação do círculo do arco rebatido. Então, se nós tivéssemos aqui, vamos imaginar que aqui tivéssemos num papel, né? E aqui vamos representar como se fosse o centro. Aqui estaria o Polo Norte, né? Vamos representar aqui o Polo Norte. Seria o Polo Norte. E depois nós vamos representar, vamos querer achar quanto vale o raio do círculo correspondente a cada colatitude. Em outras palavras, a cada longitude. Então, por exemplo, o Polo Norte, ele tem uma latitude 90 graus. A declinação, que é o ângulo em relação ao norte, que eu marquei na figura, é zero. Então, o raio do círculo é zero. Está aqui, ele não se mexe. Direitinho, está aqui. O próximo paralelo que eu coloquei aqui, seria um paralelo notável, seria aqui o paralelo do círculo polar ártico. O círculo polar ártico, ele tem uma latitude de 66 graus e meio, o círculo polar ártico, que corresponde a uma colatitude. Colatitude seria aquela distância angular do Polo Norte até o círculo polar ártico, 23 graus e meio. Em radianos, 23 graus e meio dá 0,41 radianos. Então nós já temos aqui o raio da esfera, né? Esse raiozinho da esfera, que é igual a 2 vezes 6,39
37 centímetros. Então, se nós multiplicarmos 6,37 centímetros pelo valor da declinação do círculo ártico, nós vamos ficar com o valor do raio do círculo. Já botei o valor aqui, 5,22. Então, 2 vezes 6,37, que aqui é o nosso raio da esfera modelo, vezes o 0,41, dá 5,22. Então, abrindo o compasso de 5,22 centímetros, se nós abrirmos o compasso de 5,22 centímetros, nós teríamos aqui o valor correspondente ao círculo polar ártico. Aqui seria o Ártico, círculo polar ártico. E assim por diante. Vamos representar agora o Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer, ele tem uma latitude de 23 graus e meio. A rigor é 23 graus e 27 minutos. Eu arredondei para facilitar a conta. 23 graus e meio. A colatitude, que é o complemento da latitude, é 66 graus e meio. 66 graus e meio em radianos, olha só, 66,5 graus em radianos. Para passar para radianos, basta multiplicar por π e dividir por 180. Tá? É como se aqui esse grau caísse com 1 grau, então agora é só um número puro. 66 vezes 3,1416 dividido por 180 vai nos dar esse valor aqui, 14,79, que é o raio na Terra plana que representa o paralelo, o círculo de Capricórnio. Então aqui nós faríamos um outro círculo, abrindo o compasso aqui, eu não tenho compasso, ainda não consegui, mas seria um outro círculo aqui, vou fazer a mão para ver se eu não fica muito feio. Então esse círculo aqui ficaria sendo o Trópico de Câncer. Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer. Já temos ele aqui. Depois do Trópico de Câncer, podíamos representar o Equador. O Equador tem latitude 0. A declinação do Equador, aquela distância do polo até o Equador, 90 graus. 90 graus são π sobre 90 graus vezes π 180, vai ser π sobre 2, que vai dar 1,571. Abrindo o compasso aqui de 1,571, nós teremos aqui a representação do Equador. Vou botar até em azul aqui o Equador, que assim vai ser importante. Aqui seria o Equador, depois vocês fazem o desenho aqui direitinho. Então isso aqui seria o Equador. Depois vamos para o hemisfério sul. Depois, abaixo do Equador, teríamos o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio, ele tem uma latitude sul de 23 graus e meio. Latitude sul. Quer dizer, a distância entre o Equador e o Trópico. Equador e o Trópico. Como nós estamos com referencial aqui na declinação, começando a contar do Polo Norte, então a declinação vem desde o lado do Polo Norte, o delta, até o Equador, que é 90 graus, e depois essa distância do Equador até o Trópico de Capricórnio, que é 22 graus e meio, que vai nos dar, na soma, 113,5 graus. Esse 113,5 graus, em radianos, dá 1,98, que multiplicado por aquela 2 vezes 6,37, que é o raio da esfera, nos dá 25,23. Então nós temos aqui o raio, o círculo que representa o Equador, vou botar aqui,
o trópico, o Equador não, o trópico de Capricórnio, está aqui o Capricórnio, direitinho aqui. Depois nós vamos representar o Círculo Polar Antártico. Esse Círculo Polar Antártico, lá no hemisfério sul, ele tem uma latitude sul de 66 graus e meio. Latitude sul, distância do Equador até lá no trópico, no Círculo Polar Ártico. Como nós estamos tomando como origem lá o Polo Norte, então vem do Polo Norte até o Equador 90 graus, somando com esses 66 graus e meio, ficamos com 156 graus e meio, que é aquela distância angular desde o Polo Norte até ele, que em radianos dá 2,731 e multiplicando pelo raio da esfera modelo, por aquele 2 vezes 6,37, dá 34,79 centímetros. Então dá aqui os 34, fazemos um outro ciclo aqui. Está um pouquinho mal desenhado. Depois, vocês fazendo isso em escala direitinho, vocês vão ter uma surpresa depois do desenho, acabamento direitinho. Então isso daqui é o Círculo Polar Antártico. Círculo Polar Antártico. Agora resta representar o Polo Sul. O Polo Sul é um ponto. Mas então, todo meridiano vai ao Polo Sul. Todo meridiano vai ao Polo Sul. Então esse Polo Sul, ele vai ficar na ponta de cada meridiano. Cada meridiano traçado lá na ponta é o Polo Sul. Então esse ponto da esfera, que é o Polo Sul, ele vai se transformar numa circunferência, que representa o Polo Sul. Então essa circunferência está aqui, o raio dela, ó, o Polo Sul tem 90 graus sul, contando desde o Polo Norte na declinação, então vai ser 90 graus até o Equador, mais 90 até o Polo Sul, 180. Que em radianos, 180 graus dá 3,14, 2. E o raio da circunferência nessa terra plana, que representa o Polo Sul, dá 40 centímetros, 40,03 centímetros. Então esse aqui, eu vou botar até em azul, será o raio do círculo que representa o Polo Sul. Então o Polo Sul, o ponto, né, é um ponto, mas esse ponto, qualquer ponto aqui, ó, é o Polo Sul. Que qualquer meridiano, se nós fôssemos traçar os meridianos são retas que passam pelo centro. Os meridianos, eu vou traçar os meridianos aqui no mapa, são retas que passam pelo centro. Então aqui seria aquele meridiano, temos aqui o outro, os meridianos que passam assim, direitinho, mais meridianos, olha. Mais meridianos aqui, os meridianos são retas que passam pelo centro. Do lado de cá, mesma coisa. Pronto, estão aqui os meridianos. Se nós tomarmos o meridiano de Greenwich como referência, vamos supor que Greenwich esteja aqui, ó, lá na Inglaterra, então esse meridiano aqui, ele vai ser 0 grau. Esse meridiano aqui vai ser 90 graus este. Para cá, assim, vamos considerar as longitudes crescendo positivamente. E esse meridiano aqui vai ser 180 graus, se vier por aqui é este, e se vier pelo lado de cá, esse aqui vai ser 90 graus, menos 90 graus, ou 90 graus oeste. Né? Então, se fosse de 30, 30, 60, 90, então aqui a longitude aqui seria 30, aqui a longitude 60 graus este, 30 graus este,
90 graus este, 120, né, a longitude aqui, 120 graus este, e aqui 180. 120 com 30, 180. 180, tá um pouco defasado aqui. 90, 120, 150. Isso aqui seria 150 graus este. E vindo para cá, tudo direitinho, está indo aqui. Então, o Polo Sul, reparem, eu quero mostrar aqui, o Polo Sul, então, é um círculo. Então, todo aquele gelo da Antártica, todo o gelo da Antártica que está lá na Antártica, nessa projeção da Terra plana, ele fica espalhado, ele fica deformado, ele fica representado ao longo do círculo que representa o polo. Então, aquele gelo todo fica como se fosse aqui, e é o que os terraplanistas chamam de um muro de gelo. Trata-se de uma projeção cartográfica, nós estamos vendo aqui, uma projeção equidistante azimutal. Ao longo dos meridianos não há deformação, e ao longo de todo esse círculo é o ponto que lá na realidade é o Polo Sul. E aqui no mapa fica sendo uma circunferência. Então temos aqui, né? Então está aqui o mapa da Terra plana, e aqui, em toda a sua borda, que representa o Polo Sul, é o Polo Sul. Então, vocês já estão vendo, então, como é que se faz aquela maquete, aquela posição da Terra plana, que o pessoal depois bota um domo em cima, e tem muito site aí que mostra como ela está, direitinho, né? Uma outra coisa que eu quero mostrar a vocês é a questão, aí vem já na dúvida daquele senhor Humberto. Então reparem só, aqui Greenwich, direitinho, o Brasil está mais ou menos numa latitude 40 graus para o oeste, né? Isso aqui seria 30 graus oeste. Então o Brasil e a América estaria mais ou menos aqui, por aqui assim, né? Estaria assim um pouquinho de cabeça para baixo, né? Não tem problema, botamos aqui. Se botássemos ele aqui, estaria direitinho aqui. Aqui seria a América do Norte e a América do Sul, tudo representado. Então no mapa representaria aqui a América do Sul, e aqui a América do Norte, né? Ficaria aqui representado. América do Sul e América do Norte, direitinho e tal. E 90 graus aqui. Se tivesse um outro, imagina aqui um outro, como se fosse a África, né? A África poderia ficar mais ou menos por aqui. Vamos imaginar. Você pode depois desenhar isso direitinho. Ficaria aqui a África, tá certo? Toda aqui direitinho. Então qual é? Há uma confusão muito grande que o pessoal que não conhece cartografia e trata assim da Terra plana, é a questão dessa deformação das distâncias. Então eles acham, por exemplo, nós temos aqui o Trópico de Câncer. Essa circunferência do Trópico de Câncer, que aqui tem esse perímetro, no mundo real, essa circunferência é do mesmo tamanho da circunferência do Trópico de Capricórnio. São do mesmo tamanho. Está um círculo no hemisfério norte, outro círculo no hemisfério sul, e na projeção há essa deformação, a deformação dos paralelos. Quer dizer, não deforma-se os meridianos, mas os paralelos são deformados. Então, esse comprimento aqui do Trópico de Capricórnio, o Capricórnio azul está o Equador, depois eu botei aqui o Capricórnio, está ele aqui, ó. Essa circunferência do Capricórnio, que aqui está muito grande, é grande porque está deformada, mas ela é do mesmo tamanho. Então, às vezes, eles ficam dizendo, não, porque quando faz uma circunnavegação, fez uma circunnavegação aqui no sul, aqui teve que andar muito mais, 3, 4 meses a mais que lá no norte, porque lá a distância lá é menor, aqui na Terra plana no sul
as distâncias são muito grandes. É porque é um mapa, é porque é uma representação da Terra plana e está deformado. Mas se nós quisermos ver na realidade, então, por exemplo, imagina aqui, vamos imaginar aqui, se nós tivéssemos 2 pontos aqui no Trópico de Câncer, imagina aqui o mesmo ponto, na latitude do Trópico de Câncer, aqui, até um outro que está aqui, imagina que aqui seja um outro ponto qualquer aqui, a África, aqui vem assim, já uma outra coisa, né? Imagina um outro ponto aqui, está aqui, do Trópico de Câncer, ao longo do Trópico de Câncer. Se fosse ao longo do Trópico de Capricórnio, o Trópico de Capricórnio está aqui, é esse aqui, ó. Um ponto aqui, vamos pular ali perto de Angola. E ele vinha aqui. Então esse ponto, os dois têm a mesma latitude, porque estão sobre o mesmo círculo de latitude. E tem a mesma longitude, né? A diferença de longitude entre eles é essa. Se essa distância aqui no mapa, essa distância aqui, esse arco, no Trópico de Câncer, estão vendo aqui que é menor do que essa distância no Trópico de Capricórnio. Mas se pegar um avião, e o avião sair dessa cidade aqui, lá na realidade, na realidade, na natureza, o avião vier daqui para cá, dessa cidade até essa, lá na natureza, ele vai gastar o mesmo tempo, né, o mesmo avião com a mesma velocidade, se viesse dessa cidade para essa. Porque, na realidade, a distância é a mesma. Aqui no mapa é que está deformada. E de quanto ela está deformada? Ela está deformada do coeficiente de deformação linear. Eu vou deixar continuar esse problema em outro vídeo, e já estamos com 32 minutos. Em outro vídeo, vamos tratar do coeficiente de deformação linear e como é que se mede uma longitude, latitude aqui e transforma-se para a Terra. É fazer esse caminho inverso, tá? Então, vamos continuar isso no próximo vídeo, tá, senhores? Então, até já.